Ahm, Obrigado por estar aqui, muito honrado. Quanto a essa coisa da felicidade, eu não sei se não é um bocado apenas uma, ou mais uma, ou a construção. Vamos construindo. O que é isso? Às vezes penso que a felicidade é só não ter ninguém a chatear-me. E sou ainda do tempo, quanto às férias, essa ideia de férias, sou do tempo em que aparecia na televisão uma coisa que dizia faça férias repartidas, uma coisa dos anos 80 e havia uma imagem de uma família a passear na praia, férias repartidas, faça você mesmo, era assim uma coisa. E é um bocadinho esta a vida que eu tenho. Vou fazendo as férias com a família quando posso. O que não quer dizer que não se façam muitos, como é que se diz, planos. Aqui, olha, vamos ali, vamos ali. Mas cada vez mais assim a ideia de férias é ir ver museus e não fazer nada. Se é isso. Sendo que as férias são. Nós estamos um bocadinho, enquanto artistas, um bocadinho, infelizmente, de um lado obrigados a gerir o nosso tempo e as nossas pausas, sendo que também não acredito que um artista faça pausas. Pode fazer uma pausa para o pequeno almoço, uma pausa, pode dormir a sesta, mas estamos sempre a trabalhar. Não há reforma, essa ideia da reforma do artista. O artista não. Acho que creio que era o Pomar que dizia, e concordo plenamente. O que é isso? Reforma. Isto a propósito das férias, da felicidade e da. Para muitos a felicidade é ir viver para o campo. Para muitos é fazer um buraco no chão e construir uma piscina. Pronto, francamente não sei muito bem o que é a felicidade. É assim, não ter coisas a chatear-me, assim, já é. Porque se não tivermos coisas a chatear-nos, temos mais tempo para as nossas coisas, para as ideias e para. Tenho andado assim há uns tempos, pai, desde 2003 ou assim, a tentar, sobretudo na performance, tentar perceber o que é que nos une para lá da língua que falamos. O que é isso? Então encontrar uma espécie de mínimo denominador comum e até ver cheguei a uma conclusão, que não é uma conclusão, é uma conclusão transitória. Cheguei à conclusão que o que nos une é o vinho. É uma coisa que é transversal. É claro que esta ideia exclui todo o mundo muçulmano. Porque, pronto, eu acredito, tenho a ideia que o cristianismo teve essa coisa de se matarem uns aos outros durante séculos, em várias situações, e não creio que o Islão tenha tido ainda essa possibilidade. Assim, lembrar-me das matanças entre católicos e protestantes, entre católicos e católicos, entre protestantes e protestantes, e não creio que o Islão tenha tido essa oportunidade. Eu também não concordo com esta coisa que os budistas dizem, que nós somos uma tripa, comemos e bebemos e... Desculpa. Depois preferem não ter filhos, também é uma coisa que eu não percebo. A cidade onde eu vivo está cada vez mais cheia de cães e cada vez menos crianças. Acho que assim estamos a caminhar assim por uma coisa muito estranha. Bebe-se muito na academia americana. Assim,
as coisas traduzidas pelos nossos hermanos do Brasil. E a proliferação de uma série de discursos que dão voz a artistas, intelectuais, medíocres. Isto é, tudo gente que não tinha um trabalho, que não... Quando digo trabalho de autor, ou um trabalho enquanto pensador, estão um bocado filiados neste tipo de pseudo-apostolado. Faço lembrar uma coisa muito engraçada. Para o africano-americano, a maior parte, a grande parte, eles não sabem de onde é que vieram os avós. Sabem que os pais nasceram, sabem que são americanos, mas não sabem de onde é que vieram os avós. Ao contrário do americano branco, que sabe que ou vieram do mundo protestante, ou vieram do mundo católico, ou vieram da Europa. O caso português não é bem assim, porque todo o africano português, ou todo o português africano, como preferirem, sabe de onde é que vieram os avós. Há uma outra relação. Eu vivi em Luanda, cresci em Luanda até aos 18 anos e assisti à independência de Angola, assisti à guerra contra a África do Sul, em simultâneo a guerra contra a guerra civil entre o MPLA e a UNITA, as famílias divididas. Assisti a uma coisa chamada internacionalismo cubano, as tropas cubanas, os médicos cubanos, os professores cubanos. Eu tive uma professora de português cubana que falava extremamente bem português, com uma coisa... Nós parece que estamos a cometer um erro de acharmos que somos americanos, sabendo de antemão que estamos todos a ser americanizados. Basta bem ver um bocado a maneira que as pessoas mais novas e mais velhas fazem construções frásicas estranhas com coisas anglo-saxónicas que eles copiam dos filmes ou copiam ficaste, não é viral, tem outro nome. Assisto também um esvaziar do sentido das coisas, a facilidade com que as pessoas usam essa coisa do brutal. Não é brutal, brutal foi Birkenau, Auschwitz, calma. Brutal foram os massacres na Bangongo, no norte de Angola, calma, isso é que é brutal. Resumindo, brutal é um ferro nos cornos, no caso é uma coisa que te entra pelas ideias. Sinto que há um esvaziar tremendo, sinto que isto a propósito do anglo, não sei o que mais, que eu nem sei muito bem como é que se diz isto. E acho que de uma maneira ou de outra está-se a esvaziar o papel da mulher. As mulheres são todas muito fortes. Tenho 2 filhas, uma mulher e também, como sabem, nasci de uma mãe, como todos nós, até à data. Acho que é assim. E acho que se está a esvaziar um bocadinho e está-se a apagar essa ideia de pessoa menstruada, é uma coisa horrível. E depois não se pode dizer nada porque um dia destes vais acordar, vais à porta de casa e tens lá um X. E é um bocadinho por aí, não sei se nós não estaremos a dar munições a essas ideias da eugenia que estão a voltar, veja-se o caso da Polónia.
onde as pessoas são perseguidas e são batem nas pessoas por serem. Também é uma coisa muito horrível. Eu acredito que muitas vezes a democracia é nefasta. Telemóveis, redes sociais nas mãos dos burros. Eu passei meia vida a fugir dos burros. E todos. Os burros homens, burros mulheres, pessoas com quem não se fala. E as redes sociais nas mãos de pessoas assim não é uma coisa muito boa. A coisa da desinformação e a coisa da proliferação de discursos nazis, xenófobos e da coisa da vendetta, a capacidade de massificação. Eu lembro-me de andar no liceu e ter problemas com este ou com aquele rapaz. Hoje em dia não se pode ter problemas porque basta um clique, o amigo chama 20 amigos, eu vou ter que fazer o mesmo. Também fazer um clique, chamo mais 20 amigos. Já não são as minhas ideias contra as tuas, já é uma coisa diferente. Então eu proponho que tenha, à semelhança da carta de condução, que as pessoas têm que estudar o código, têm que estudar a parte mecânica, têm que fazer aulas de condução e depois têm que fazer os testes para estarem habilitadas. Proponho que se fizesse uma coisa assim, algo semelhante para o uso do telemóvel, não enquanto telefone, mas enquanto aplicação disto e aplicação daquilo. Por exemplo, queres ter Facebook, então tens que estudar. Tens de saber como é que funciona, tens de saber questões de ética básica e para todas as outras coisas igual. Um bocadinho assim, creio que a democratização não sei se não estará a tornar-nos mais preguiçosos, mais estúpidos, porque sabemos, mas não sabemos. Falava com alguém sobre um filme de um realizador. Conheço. Conheces? Então o que é que tu viste? Então, pá, e vai à Wikipédia e na verdade sabe mais do que eu. Mas não sabe. Ou será que sabe? Bom, vamos por aí. E eu sinto um bocadinho isto tudo a desabar. Eu considero que estou numa geração intermédia que já não fez. É demasiado novo para fazer, como se dizia, a quarta classe antiga. Coisas que os nossos pais tiveram essa sorte, depois chamado conhecimento de base. Depois te permitia ir galgando etapas, ir aprendendo, mas tens uma mesa, um conhecimento bastante, como é que se diz? Bastante sólido para poderes evoluir. O que eu tenho visto muitos artistas, performers e todas as áreas, mais algumas, de repente vão fazer o mestrado para seguirem para não sei o quê, mas na verdade andaram o tempo todo a fazer outras coisas. Então não tiveram esse tempo, isso para além de produzir grande frustração. Não sei, mas depois o mercado de trabalho obriga-nos um bocadinho a fazer isso, não é? Se não tiveres o grau tal, vais deixar de dar aulas na escola onde dás aulas há mais de 15 anos e és um excelente professora. As pessoas saem daqui com conhecimento e saem com vontade de aprender mais e este e aquele ex-alunos hoje em dia são os grandes profissionais nas suas áreas, mas na verdade o professor tem que, no caso de uma amiga minha que dá aulas na Faculdade de Arquitetura de Coimbra e tem que fazer o mestrado.
É por aí. E já lá está a trabalhar há não sei quantos anos, mas tem que fazer. Ah, sim. Essa é uma história. Isso é uma história que remonta a 97, 98 e 99 e falava-se muito de uma coisa que vinha aí, que era a internet. Vinha aí a internet e falava-se muito das questões dos direitos de autor. E então esse livro, que se chama Escola de Portadores, editado pela Fenda, é uma coisa relativamente inconsequente. Isto é bastante inconsequente, porque depois já conto, mas foi feito neste contexto. Primeiro fui à legislação sobre os direitos de autor e para cada crime, plágio disto, ou não sei o quê, já não me lembro bem agora, para cada crime eu escolhi um texto e na verdade pratiquei esses crimes todos nesse pequeno livro, que é um livro de copy-paste e de uma coisa mesmo propositada, entre coisas que apanhava na rua e depois tratava, mas o objetivo era esse, não era uma coisa de literatura, contos, não, era tanto que até fiz mais ou menos segredo durante alguns tempos, assim, para não ser apanhado, para ver se prescrevia. Isto porque tenho a ideia que na literatura todos copiam todos. E vão-se copiando, e vão-se copiando, e vão-se copiando, e vão-se copiando. A literatura é um bocadinho isso, para mim. Não este copia aquele, aquele copia aquele. E era um livro muito, muito mal escrito, passou pela mão de não sei quantos revisores, horrível. Assim, uma coisa. Pá, que se ainda fosse esgrima, talvez com um bocado de treino pudesse, mas pá, aquilo não. E então parei. Pronto, não é que me tivesse dado algum gozo, porque na altura eu tinha aquela vida de ator de teatro e se calhar as pessoas não têm bem essa ideia, mas é uma vida muito desgastante, que tens folga à segunda, que serve para ir pagar as contas, para ir ao banco, falar com o gestor de conta e tal, e ainda era tudo assim um bocadinho, ainda na altura ainda era por cheque, tinhas que levantar o cheque, assinar o cheque, depois o cheque, não sei se lembram, agora é tudo muito mais, felizmente não é preciso dar esse passo. E foi mais ou menos por essa altura que eu comecei a ler uma série de coisas, tive a sorte de ter uns amigos que andavam na altura na Faculdade de Belas Artes do Porto, para estudarem para serem artistas, e tinha os meus amigos de Lisboa que tinham acabado as Belas Artes 3 ou 4 anos antes. Quer dizer que uns tinham as bibliografias e os outros tinham os livros. Eu pegava na bibliografia, cravava os livros e tinha a sorte de não ter que prestar provas. Eu não tinha que fazer desenhos, não tinha que apresentar um projeto, não tinha que fazer nada. Nem tinha interesse. O meu interesse era fazer teatro, pronto, já estava um bocadinho. Também percebi que eu não era feito para aquilo. É preciso ser muito forte e muito. Coisa que não me parece que seja forte o suficiente, pelo menos para isso. Uma coisa de paixão e depois alguma coisa mais técnica, prática, de rigor, com a qual eu não convivia bem. Do género, elenco fantástico, com colegas fantásticos, encenação maravilhosa. No dia da estreia o espetáculo tinha um tempo, 2 semanas depois tinha mais, ou dependendo do dia, podia ter menos.
Mas coisas assim, diria, graves, do género, num espetáculo de 1h15, ter menos de 10 minutos. Considero grave. Vá lá no espetáculo de 1h15, tenha 2 minutos menos, mas 10 minutos acho que faz um bocado de diferença. Então a minha coisa com a performance é um bocadinho essa também do rigor. É isso que me interessa. Não é fazer as 7 piruetas, não é pelo virtuosismo, é pelo. Estou muito contente. O ano passado, não, o ano passado? Acho que, ou foi este ano? Olha, já não sei. Fui fazer os Jardins de Verão, convidado pela ZDB, então fiz 4 apresentações no grande auditório da Gulbenkian, onde casei 2 performances, uma de 2003 e uma outra de 2007, e fiz o mesmo programa. Isto é, o mesmo dia, fazia uma performance, 2007, que era mais curta, e a mais longa fazia a seguir, tudo no mesmo palco, no mesmo, como se fosse uma mesma coisa. As pessoas estavam avisadíssimas que uma coisa era 2003, que se chama Melhor Mundo Possível, e uma coisa de 2007 que se chama A Dúvida Está a Desaparecer do Mundo, matamo-la como matamos os homens que duvidam, que é uma frase roubada ao Bataille. A outra é uma frase roubada ao Cândido, do Voltaire. Assim, roubas as. Acho, e não é bem aquilo, estou a ler isto agora, então. Não. É deixar assentar. O que habitualmente faço é, tenho uma ideia e deixo assentar. Se amanhã ainda quiser, se daqui a 2 semanas ainda quiser, se daqui a 3 meses ainda quiser muito, então aquilo passa a ser uma coisa urgente. Isto é, vital. Eu tenho mesmo que fazer isto. Estou tramado e agora estou com um problema, tenho mesmo que fazer isto. Portanto, é sobre isso. Não tomo notas, não escrevo nada, nada para não estragar. Para não começar a elaborar antes de começar a elaborar. Deixar que seja o trabalho a levar-me ao trabalho, um bocadinho. E então casei esses 2 trabalhos. E nas 4 vezes, bom, tinha tudo 55 minutos. E uma única vez fiz em 54 minutos. O que me deixa um bocado chateado. Mas pronto, depois nas outras vezes consegui fazer o tempo certo. Isso dá-me muita alegria, sentir que pronto, estou a fazer bem as coisas. Um bocado por aí. E essa coisa do rigor e de tornar as coisas simples e deixar que sejam as pessoas a fazer o filme, a construírem as coisas. Não vos vou contar nenhuma história. Aliás, isto vai ser sempre igual, como já viram. E é por aí. Então tenho um bocado tenho tido essa persistência. Durante alguns anos eu não consegui produzir tanto, que na verdade também não me interessava. Fazer assim por fazer, também não. Acho que é preciso afastar-nos um bocadinho de nós e do que fazemos de vez em quando e fazer outras coisas. Para respirar um bocado, porque no final dos anos 2000, 2009, 2010 tinha muitos convites, mas ia-me dar mais trabalho do que alegria. E comecei a recusar porque não acrescentava, e fiquei muito contente era aí para pegar nisso. Fiquei muito contente por saber que um trabalho de 2013 e um trabalho de 2010, para além de casarem bem, estão perfeitamente atuais. Há uma coisa curiosa, o trabalho de 2013
2003, que é um trabalho com papéis higiênicos, as pessoas associaram à pandemia, por causa daquela febre do papel higiênico do início. E muita gente não conhecia, mas foi uma coisa que pensaste agora durante a pandemia. Eu, não, eu já faço isto desde 2003, já fiz em Itália, já fiz na Bélgica, já fiz na Alemanha, já fiz em França, já fiz a Norte, a Sul, já fiz, há sítios onde ainda não fiz, mas é um trabalho bastante conhecido. É dos mais antigos, à partida fiz mais vezes. Entretanto, estou assim numa coisa de... Eu gosto muito de jogar xadrez, que é a minha grande paixão. E o xadrez permite uma coisa. Permite que a parte analítica do teu cérebro e a parte da imaginação do teu cérebro possam dar as mãos e caminhar sozinhas. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que quando tenho uma ideia, ou penso que estou a ter uma ideia, ou imagina que ela já vem com o vislumbre da resolução técnica do como é que se faz. E faço um bocadinho ao contrário dos meus colegas da dança, que têm uma ideia que é, esta imagem é tão fixe, vamos partir desta imagem, que se chama a primeira imagem. Então há uma imagem que nós... Eu ponho as coisas um bocadinho... vamos primeiro encontrar uma tarefa e depois tudo o resto é consequência. Então não faço de modo a que a imagem final seja uma imagem final, ou a primeira imagem seja a imagem nuclear. A imagem é sempre uma consequência. Na verdade, fiquei artista visual não é por acaso, isso também não existe, mas por consequência, porque eu comecei a fazer as minhas performances um bocado a afastar-me do teatro enquanto linguagem, enquanto maneira de estar, e daí talvez insista ainda hoje em coisas simples, quase não ilumino as minhas coisas, não há assim uma luz. Pronto, depois adoro fazer cinema por causa do meu avô carpinteiro, e por causa da coisa do rigor, um bocadinho à frente desfoca, um bocadinho atrás desfoca, um bocadinho mais assim já é demais, e é uma coisa de rigor. O meu avô, do lado da minha mãe, era carpinteiro e era cinéfilo. Em Luanda havia muita cultura do cinema. Creio que havia por volta de 20 e tal cinemas do género cine. Eram cinemas ao ar livre, ou meio ao ar livre. Tinha uma certa cultura que eu chamo até cultura americana. Não era o drive-in, mas também não eram as salas do norte da Europa fechadas, cabos, não. Podias ir ao cinema e ver os aviões a passar. Parece uma outra coisa. E havia um bocado essa cultura, e depois havia uns livrinhos que se compravam, onde vinha a história toda contada. E então o meu avô, que era cinéfilo, era assim o prazer dele, era ir ao cinema, trazia o livrinho e depois contava-me a história do filme, às vezes que ele bem entendesse. Então passei parte da vida a ver os filmes de referência do meu avô. Por exemplo, um filme chamado Big Sky, filme conhecidíssimo. Está traduzido para português para A Princesinha de Olhos Claros. Havia assim umas coisas. Então eu ouvi falar da história da Princesinha dos Olhos Claros, mas era a história do filme Big Sky, e depois estes livrinhos tinham assim umas fotografias com umas mulheres, todas elas lindíssimas, com uns homens muito elegantes, e o meu avô lia-me e depois contava-me, e depois aconteceu aquilo, depois aconteceu aquilo e aquilo e aquilo. E eu fui ficando cinéfilo um bocado sem dar conta.
Aí depois, com os anos, tive a oportunidade de ir fazendo um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho ali, e entretanto tornou-se um bocado de vício. Um ano ou uns meses que assim, se eu fico sem filmar assim 6 meses, já começo a ficar assim, com cara de molho azedo, como se dizia. Assim. Dá-me muita alegria, pronto, é extenuante, e pronto, então estou num processo curioso. Eu tive a felicidade de trabalhar com o João Fiadeiro na altura em que ele estava a desenvolver o método de composição em tempo real, o que acabou por ser determinante na minha produção artística, na performance e nas visuais. Estou a falar do método e da possibilidade de ter estado a trabalhar com aquelas pessoas, que umas eram umas vinham, outras vinham, mas havia assim mais ou menos assim um núcleo, também derivava um bocado, e então estou há uns anos para cá a tentar, não é transpor, ou tentar tão pouco desenvolver um método, tão pouco não é isso, onde é que estas coisas se juntam? Por exemplo, coisas técnicas do stand-in, que é põe um ator, geralmente não é o ator, é alguém da equipa, mais ou menos da altura do ator ou da atriz, mais ou menos vestido com as cores do ator ou da atriz, da personagem, para se fazer a luz, para se medir as distâncias. Habitualmente, quando os atores estão a conversar com os atores, depois são chamados e alguém já fez o stand-in. Quando o ator chega ao set, olha, estás a ver aqui esta marca, tens este triângulo no chão, vais daqui, paras no triângulo, dizes aquelas coisas combinadas e depois vais para este outro triângulo. E depois olhas para trás e alguém vai dizer que corta, não te preocupes. Então, quando é assim, a atriz ou o ator não participou grandemente na coisa, porque vai executar. Eu prefiro estar a fazer o stand-in, ou seja, ponto de partida, segundo ponto e o terceiro ponto. Porque quando for para filmar eu já lá estou. Não ando à procura da luz, não... Diria que posso propor à realização outras coisas. E não estou a tentar com isto dizer, elaborar muito, ou entrar no método, ou nada, não é nada disso. Eu só estou a tentar perceber onde é que estas coisas da composição em tempo real, que por exemplo neste caso é a noção de espera, a noção de já estás lá, além de que é mais divertido ver a artilharia, como se chama, os maquinistas, os eletricistas, a trabalhar, aprende sempre alguma coisa, assim, cria-se uma proximidade, em vez de vires da relota, vires onde estiveste a falar de coisas que não interessam. Outra coisa é falar o menos possível, pronto, sempre naquela coisa da boa educação, mas não alongar muito. Depois ao jantar, ou no momento de pausa, ou não sei o quê, isso aí é, pronto. Mas guardar energia, uma vez que são 11 horas, não é? Que é muito difícil estar 11 horas com o mesmo. Às vezes em situações tremendas, ou de muito frio, ou de muito calor, ou de coisas mais chatas, a perturbar. Que é um bocadinho o que acontece numa partida de xadrez clássicas, que são jogados para 30 lances, cada jogador tem 1h30. No final são 3 horas. Como é que tu tens a mesma disponibilidade, a mesma clareza de raciocínio, o mesmo, isto é muito importante, equilíbrio emocional, 3 horas depois estás ali 3 horas a fazer contas, porque na verdade é um bocadinho, tens uma ideia e a seguir é trabalho é contas, e faz isto, não faz aquilo, se joga assim, joga assado, mas se por caminho chegar assim, ele tem um lance intermédio, pronto, é só, habitualmente faço como ao mestre Botvinnik, quando é o adversário a pensar,
quando o tempo é a pensar, eu fico a olhar para a partida de género considerações gerais. Quando o adversário joga, é a minha vez de pensar, está a gastar o meu tempo, aí só faço contas. O que é que jogo? O que é que jogo? Baseado nas considerações gerais que fiz antes. Gerais são, posso fazer isto, posso fazer aquilo, que tal fazer aquilo? Isto é, ir tendo em simultâneo uma série de ideias possíveis, que nessa parte aí xadrez e vida têm... não jogar não é uma opção, não existe. Não mover uma peça, isso não existe. Se não fizeres isso, pronto, não queres mexer nada, então, olha, vai-te embora, vais perder, pronto, porque não mexeste. Uma das regras é, tens que dar troco. É um bocadinho assim que me parece que o mundo está organizado, não é? A impossibilidade de parar, não é? Se olharmos com atenção os dilemas do Bartleby, também temos essa... Ele recusa-se a fazer, mas é uma recusa. A recusa é também uma ação, não é? Uma não resposta é uma resposta. Estou um bocado perdido, peço desculpa. Acho que era um bocado chato. O trabalho referido, há assim momentos, sim, mas são de coisas de coisa privado. Eu estou com uma vontade muito grande de fazer 2 ou 3 coisas, estou muito motivado, também estou bem de saúde, mas na verdade não ia-me custar escolher uma coisa. Por exemplo, se me perguntares assim, então qual foi o filme? Qual foi o filme que tu mais gostaste? A única coisa que eu posso dizer é, olha, ontem comecei a ver o Sabotage do Hitchcock. Pronto. É um filme escolhido, né? Mas são daquelas coisas, eu tenho uma lista de coisas que quero ver e todas as semanas um amigo, uma amiga me manda este, aquele e outro filme. Portanto, assim, uma coisa de alimento, vamos chamar assim, e de verdadeiro lazer, sendo que depois fico inquieto. Essa coisa de ir de férias e ir muito bem disposto. Há muitos casais que se param nas férias e percebem que não é para eles. Acontecem coisas muito estranhas nessa coisa das férias. Mas não, acredito, seria um bocado ingrato para as outras coisas, vá lá, diria. Além de seria muito difícil escolher, porque eu continuo a gostar muito das coisas que fiz. Eventualmente, perante essa pergunta, mas então, se tivesses que mudar alguma coisa, não mudaria nada. Talvez tivesse sido mais brando numa situação e se calhar noutras talvez um bocado mais duro. E se calhar numa ou outra teria virado costas imediatamente e pronto. Mas não, acho que não consigo escolher entre... Não consigo, é que não consigo mesmo escolher. A pausa é uma coisa técnica que existe nos projetores, nos leitores de DVD, mas essa coisa da pausa é uma coisa... os artistas têm direito ao lazer e ao ócio. É muito importante para os artistas essa coisa do ócio. O artista católico só trabalha e depois também não fode porque está a trabalhar, depois também não bebe porque tem que trabalhar. É uma coisa que eu não vou entender nunca. Por exemplo, quanto ao cinema português, é um cinema que felizmente João Pedro Rodrigues trata isso bem. São poucos os realizadores e as realizadoras portuguesas que tratam esta coisa do sexo. É uma coisa que não existe. Existe, mas é mais à mesa. É tudo passado à mesa, é tudo passado...
coisas assim, nunca é... E então interessa muito. E então fomos ver em casa um realizador húngaro que se chama István Szabó. Tem um filme muito limpinho chamado Sunshine, com o Ralph Fiennes, quase que estraga aquilo tudo, mas depois também não estraga. São a história de uma mesma família de judeus húngaros que atravessa até uma, duas, três, quatro gerações. Considero que é um realizador que trata muito bem estas coisas sexuais. Um outro filme que é o Coronel Riddle, que é sobre homossexualidade nas tropas persianas, nos cossacos, creio, sim. Os últimos soldados romanos, românticos, que também é uma coisa muito delicada e também muito bem tratado. Tem um outro filme dele muito conhecido, também chamado Mephisto, que é a história de um ator de província que ascende com Weimar e às tantas acaba por ser o diretor dos teatros do regime nazi. E renegando tudo, uma cena muito bonita, muito, muito bem feita. Este ator tem uma professora de dança que é amante também. E as cenas de sexo são muito bem feitas, não é uma coisa explícita, não é uma coisa gratuita, não é um bocado como aos amantes, a coisa vai andando e com muita graça e não sei explicar. Isto a propósito da dessexualização. Se formos ver os filmes dos anos 80, o Hit e essas coisas da altura, as pessoas estavam muito mais despejadas, éramos muito menos moralistas. E agora sinto que somos muito moralistas todos, assim, uma coisa, uma prisão. É uma prisão. E eu não sei se estas novas coisas não estão a reproduzir o padrão do heteronormativo, no caso seria estupidonormativo, que é a estupidificação. Na verdade, nós tendemos a copiar um modelo que conhecemos. Não sei se não está a eclodir uma espécie de outro patriarcado, novo patriarcado, chamem-lhe o que quiserem, mas é a mesma. A bitola é a mesma, as regras são as mesmas, muda-lhe o nome. Posso chamar o transpatriarcado. Vamos por aí, é a mesma coisa, só que muda. Por exemplo, acontece com frequência quando há uma revolução. Quando há uma revolução, as coisas, os revolucionários tendem a mimetizar o que lhes foi dado. Por exemplo, um amigo meu de escola de Angola diz uma coisa muito bem, e diz muito bem, que é uma pessoa que está inteirada, isto é, vive e sabe do que é que está a falar, diz que a revolução angolana, o poder angolano, a elite africana do momento em África, reproduz os hábitos e as práticas coloniais com a segregação económica, a segregação racial, ostracização das pessoas que possam não... no fundo, o que está-se a fazer um bocadinho o que o colono já fez e não sei se não será em pior. E apresento este quadro para este contexto de, como é que se diz agora, pessoa menstruada. Por amor de Deus, não se aguenta. Façam entender? Não se aguenta. Sabe o quê? Estão a fazer desaparecer as mulheres? Então,
Para quem? Para agradar aos homens que mudam de sexo? Para agradar aos homens que gostariam de mudar de sexo? Para agradar aos outros homens que gostam de ver homens que mudaram de sexo? Dizia-me a minha filha mais velha uma coisa assim: é que sabes, tem 19 anos, sabes, aqui há um fetiche muito grande dos homens. Os homens gostam de ver duas raparigas aos beijos, mas já não gostam de ver dois rapazes aos beijos. Era uma coisa de uma coisa de fetiche. Portanto, está assim isto. Está assim isto. Depois pomos redes sociais, pomos depois a Darknet. E há mais e mais coisas que eu nem sei se existem, mas com certeza que não. Eu não vou cavar aí, porque ainda tenho um jardim para cavar. Dá muita saúde tirar entulho. O entulho. Tenho andado a fazer isto há uns tempos e estou muito feliz. Assim, alguma vitalidade, mexer nas coisas simples e claro, fugir dos burros. Isso é obrigatório, é mesmo obrigatório. Mas se puderem ver os filmes do Szabo e Istvan Szabo, são geralmente épicos, são filmes longos, muito bonitos, muito bem feitos, com muito ruído até visual, assim, música sempre muito boa. Os atores e as atrizes são... Este filme Sunshine, que é o filme que vou chamar mais americano, em que há aquela atriz muito conhecida, até parece feia no filme, geralmente ela parece sempre muito bonita. Portanto, faço assim umas pesquisas, vá lá, coisas que me vão interessando. Agora há uma coisa nova que quero fazer, que seria assim mais uma espécie de homenagem aos mestres do cinema mudo, do qual não posso dizer mais. É isso que me está assim a ocupar, uma exposição em Coimbra para depois da Bienal, uma individual. Eu tenho andado a fazer mais coletivas. Artistas são mais das individuais, a carreira permitiu que fosse mais assim. Eu sou mais das coletivas, não gosto de fazer mais coletivas do que individuais, ao contrário, foi sendo assim. Na verdade, se formos a ver, estamos condenados a estar uns com os outros, não é? Então vamos fazer disto uma coisa boa. Acho que pode ser por aí. Sim, e se pelo caminho pudéssemos acabar com toda a espécie de religião, melhor. Por exemplo, cinema. Cinema sim, mas doutrina não. Que é o que está a acontecer também, que já está uma coisa... Vamos para a doutrina, Estamos a afunilar outra vez. Não é? As padrecas do mau sexo. Um bocado assim, fica toda a mesa a comer. Uma seca. O que é que eu posso dizer mais? O quê? Estás sempre em equilíbrio? Equilíbrio, O equilíbrio, quando se diz equilíbrio, contempla desequilíbrio. Por exemplo, quando um deputado, alguém da ARCA, um júri, diz agora vamos fazer uma comissão para averiguar esta situação de forma a que isto seja uma situação transparente. Quando dizem transparente, a transparência é do domínio do opaco. Mais opaco, menos opaco. É para isso que as comissões são feitas. Assim. E o equilíbrio é um bocado isso. Também eu sou um bocado alienado pela ideia, não é ideia, pela coisa do movimento. Uma definição
primária do som. O que é isso, o som, antes de chegarmos à música? O som é matéria em movimento. Então, basta que alguma coisa mexa para termos som. E quer parecer que no domínio do movimento, do equilíbrio, o movimento é um bocadinho isso. Há sempre uma continuidade com o... somos obrigados a continuar. A nossa sina é continuar. Como alguém disse muito bem, primeiro continuar e só depois começar. E é uma coisa que me fica assim. Uma espécie, não é de chavão, mas é daquelas coisas. Atenção que eu não quero abrir nenhuma loja, nem nenhuma igreja, nem nada. Só estou. O Mendelssohn diz uma coisa muito engraçada também sobre esta coisa da composição, que diz uma coisa que é também, que é no discurso poético, o discurso poético constrói as suas regras à medida que caminha, e à medida que caminha vai destruindo. Quase que somos obrigados a forjar as vogais, a seguir as consoantes, e quando começarmos a escrever, vamos começar a detonar e a destruir as regras que nós criámos. Esta coisa do Mendelssohn desfaz todas e quaisquer ideias que os dadaístas nos tenham dado. Eu parto do princípio que em performance, partir, seja o que for, para além de básico, é estúpido. Daí a coisa da construção é a performance, para além de ter ficado uma coisa académica, extremamente académica. As pessoas pagam para fazer uma tese sobre performance. Depois isso deve-lhes dar alguma coisa, imagino. Está assim na proliferação dos discursos, do antropó não sei o quê, coisas todas já existiam e já... Porém, os mecanismos são os mesmos. É um bocadinho assim, tem assim, uma grande distância epistemológica. Vamos lá. Para os artistas, pouco interessa o que os outros artistas fazem. Como é óbvio, há uma série deles, de artistas que eu sigo e tenho... Não que o trabalho que vá ver me dê algum tipo, ou me produza em mim algum tipo de revelação que me permita continuar, que me inspire, não sei o quê. Não, é por simpatia, porque gosto, porque admiro. Considero Portugal um país, dada a dimensão populacional, um país de grandes artistas. E eu não sei se não haverá mais mulheres artistas, grandes artistas, do que homens, grandes artistas. Mas se calhar vou deixar essas contas para os entendidos, para pessoas que estudaram. Esta é só a minha intuição, assim, eu não sei muito bem explicar, também não vim aqui para isso, mas faz-me pensar isto. Isto faz-me pensar. Eu quando digo esta coisa não estou unicamente cingido aos artistas contemporâneos de hoje, não sei o quê. E acho que para um país com esta diversidade, num retângulo tão pequenino, acho que se podia fazer muito mais pelo interior, sem paternalismo,
Seria muito fácil criar uma rede de... Nós temos uma tradição copista tremenda. Pergunto-me porque é que não se copiam outras coisas. Isto é um bocado abalado o governo caído. Há um ato de responsabilidade tremendo. E vocês já repararam que nesta cidade de Lisboa, quando se vota o orçamento, o metro para, as escadas do metro param, os autocarros ficam à míngua, em vez dos 20 vamos ter 5. Eu não consigo. Coincidências só em filmes. Porque aceito uma coincidência num filme, mas aqui no dia a dia, na cidade, não, custa-me. É assim uma pergunta. Bom, se fosse sexta-feira, o que é que vocês vão fazer amanhã? Não, mas não. Assim de repente não. Tinha que pensar, porque seria fácil fazer uma pergunta leviana ou impensada. São perguntas muito sérias e essa é uma pergunta muito séria. E alguém me disse há uns anos assim uma coisa e disse muito bem: no combate entre o homem e o mundo, escolhe o mundo. Sim, sobre o mundo é isto que eu tenho a dizer. Que ele vai continuar. Isso é a única coisa que se sabe. E pronto. Acho que não tenho assim grande coisa a dizer. Na verdade, sinto que não tenho mesmo grande coisa a dizer. Acho que é por aí.